Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Artigo em Foco, em que hoje eu vou falar para você sobre a importância da rotina na hora de escrever o seu artigo científico. Bem, algumas pessoas já me conhecem, outras não me conhecem ainda, então eu sempre me apresento por aqui. Eu me chamo Ana Godoy, eu sou criadora do canal Ciência em Texto e eu ajudo pessoas da área da saúde a escrever esse artigo científico em um mês de forma descomplicada, com o objetivo de publicá-lo ao final dessa jornada. Então, se você está aí assistindo, é porque você quer aprender um pouco mais sobre esse mundo acadêmico. E por que isso é tão importante para a gente? Todas as vezes que nós estamos aí pensando ciência e fazendo ciência, a gente está pensando numa transformação. A transformação da humanidade, da realidade que a gente vive e de onde a gente está aí inserido e de onde nós estamos atuando. Então, eu quero te dizer que escrever artigo científico é uma forma eficiente, uma estratégia prática para você conseguir atingir esse objetivo de mudar uma realidade. Mas para isso a gente precisa ter um elemento de extrema importância na nossa trajetória, que se chama rotina. E o que é rotina, Ana? O que isso significa na prática para mim? Quando eu estou aí pensando cientificamente, ou estou escrevendo, ou estou querendo avançar nesse conhecimento científico. Bem, a rotina nada mais é do que uma forma estratégica de você escrever seu artigo diariamente. Ana, mas eu preciso escrever todos os dias? Sim. E por que eu te digo isso de uma maneira muito enfática, inclusive, de que você precisa fazer isso diariamente? O ato de escrever é como a criação de uma obra de arte. Você precisa estar inspirado, mas você também precisa ter técnica e você precisa ter ali aquele horário reservado para desenvolver. Então, eu não posso simplesmente, se eu tenho a arte como uma profissão, estar sempre inspirado no momento de ter que fazer a minha obra de arte. O mesmo vale para o artigo científico. Então, quando o ator, ele tem ali aquele pintor, o artista, dependendo do tipo de arte que seja, ele tem ali uma rotina estabelecida, o processo de criação será muito mais fácil de quando você não tem isso estabelecido ou de quando você não tem isso muito claro. O que significa na prática? Que eu preciso ter estratégias para conseguir efetuar dia a dia cada etapa do que é necessário. Por que, gente? É importante que a gente tenha essa reflexão dentro desse nosso processo criativo. Porque às vezes a gente fica cansado, fica desanimado, chega a ser assim exaustivo esse processo de escrever cientificamente, especialmente para quem está aí concluindo a graduação, a pós-graduação e que precisa apresentar um resultado objetivo e não consegue porque não tem uma rotina. A rotina de estudos é algo que a gente aprende quando nós estamos aí no processo de amadurecimento sobre um tema ou algo que a gente quer fazer. E desde a graduação a gente sabe que precisa estudar para poder passar na disciplina, certo? O mesmo vale para quando você quer pensar e escrever cientificamente. Você precisa ter uma rotina de estudos para aprender mais sobre todo esse ponto que cerca aí a redação do artigo científico. Então vamos lá, vamos pensar quais pontos da rotina eu preciso estabelecer de maneira mais prática e de maneira mais objetiva. O primeiro ponto que a gente deve pensar todas as vezes que nós estamos escrevendo um artigo científico é o nosso horário. Se isso é uma tarefa que para você ainda é difícil, que você precisa desconstruir aí vários tabus ou crenças que você carrega em torno da redação científica, em torno da ciência e da sua interpretação na prática, você precisa estabelecer isso como prioridade. E aí precisa ser a sua primeira tarefa do dia. Ana, mas eu tenho um dia muito atribulado, com muitas atividades, eu tenho um dia que eu tenho que responder muitas questões, ou eu tenho que estudar. Não dá para ser a primeira tarefa do dia. Então você precisa se organizar para que isso seja a sua tarefa, a primeira tarefa do dia. E por que eu estou te falando isso? Todas as vezes que a gente tem resistência para iniciar um processo, isso é resistência, gente, isso é natural, porque envolve um ponto que é sair da zona de conforto. Ninguém quer sair da zona de conforto, é muito confortável onde eu estou, é muito confortável estar aqui. Então, quando eu tenho que sair
daquela posição que eu estou, isso se torna um processo um pouco mais dolorido, ou seja, você vai sentir a mudança e isso vai gerar aí uma exaustão psíquica dentro desse processo. Aí gera a questão, o aspecto, eu não sou capaz, ou eu não consigo fazer, ou isso aqui não é para mim, ou então gera o efeito procrastinação. Quando você estabelece isso como uma prioridade e é a sua primeira atividade do dia, você já matou ali aquele ponto, aquele aspecto que estava te impedindo. Então, eu sempre recomendo que, com a mente descansada naquele primeiro momento, faça uma pequena tarefa. E aí a gente vai para o segundo ponto. Escrever um artigo científico não acontece em um dia só, em que eu vou sentar aqui e vou escrever tudo de uma vez e pronto, o artigo está aqui, ó, impecável. Não, eu vou trabalhar dia a dia, aos poucos, e é por isso que precisa dessa rotina. Então, qual é o primeiro ponto aí que você vai pensar dentro dessa pequena tarefa? Liste aquilo que você precisa fazer. Nossa, parece tão óbvio, não é? Eu falar para você que você tem que listar o que você precisa fazer, mas, gente, isso torna o processo revolucionário. Por quê? Quando você tem o item que você precisa escrever, que você precisa delimitar, que você precisa pontuar ali dentro daquele dia, pensando em um calendário mensal, você sabe que você vai ter que cumprir uma pequena tarefa naquele dia. Olha, por exemplo, imprevistos vão acontecer e é natural do processo, mas você sabe que você está caminhando. O pior é você ficar sempre com a página em branco ou você ficar ali imaginando, nossa, eu estou aqui tentando fazer alguma coisa e não saio do lugar porque eu não sei nem para onde ir. Então, quando você tem um calendário com um planejamento das suas pequenas tarefas dia a dia, você vai conseguir executar a redação do seu artigo científico. Então, é extremamente importante essa reflexão, porque se você não é uma pessoa muito organizada, escrever um artigo científico vai ser um problema para você, porque você vai acumular tarefas e isso vai gerar um estresse emocional. Isso é mais comum do que vocês imaginam, tá? Bem, Ana, eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa que consigo estabelecer rotina, e aí eu tô te falando aspectos comportamentais, mas eu tenho dificuldade com a parte específica, ou seja, com a parte que é voltado para o conhecimento técnico. Ah, Ana, o que você está chamando de conhecimento técnico? Estou chamando de conhecimento técnico aquilo que envolve entender sobre um método científico. E aí, é por esse motivo que a primeira dica que eu vou te passar, o primeiro ponto que você tem que imaginar aí é o seguinte: eu vou começar a escrever o meu artigo pelo método, mas antes disso eu preciso ter uma pergunta. Se eu não tenho uma pergunta de investigação, aquilo que me deixa um pouco inquieto sobre um determinado conteúdo, sobre uma determinada realidade, sobre uma determinada circunstância, eu não consigo avançar para o método, tá? Então você tem que começar a escrever o seu artigo científico a partir do objetivo. Então a introdução é um ponto importante, super importante. Mas você perde muito tempo na introdução do seu artigo porque você não consegue ter clareza do seu objetivo. Gente, as pessoas que começam a escrever seu artigo pela introdução, que não tem muita experiência em redação científica, acaba reescrevendo várias vezes a introdução. E olha lá que dificuldade você ficar escrevendo, reescrevendo, escrevendo, reescrevendo, fazendo várias vezes a mesma coisa e não saindo do lugar. Então, o primeiro ponto é você traçar o seu objetivo, que é o reflexo aí da sua pergunta de investigação. Traçou o objetivo, conseguiu ter clareza da ideia, conseguiu ter clareza do que você quer, você vai partir para o método. E aí, gente, o método é o mapa, sabe? Por que é um mapa? Porque é o caminho que você vai percorrer para conseguir atingir os resultados. E aí, o que tem a relação da rotina com o método científico? Minha rotina de escrever cientificamente com a aplicabilidade do método é que você precisa estudar sobre o método, o tipo de estudo que vai responder a sua pergunta. Toda vez que eu fico aqui pensando cientificamente na minha pergunta e eu não sei qual é o caminho que eu vou percorrer para conseguir responder, existe uma falácia aí, existe um problema aí que precisa ser contornado. Então,
cada atitude que eu tenho, cada movimento que eu faço para aprender um pouco sobre método vai ser um diferencial na minha rotina de escrever cientificamente. E aí vem o conhecimento técnico que você vai absorver, que você vai tratar dentro dessa nossa construção científica. Por isso que é importante aprender sobre método. Bem, então, quando eu aprendo sobre método, eu consigo discutir com outras pessoas aspectos interessantes, como análise de dados, eu consigo discutir sobre os critérios de elegibilidade, eu consigo discutir sobre as possibilidades de vieses. Então, você ter esse arcabouço também é importante, tá? Agora, um outro ponto que a gente não pode deixar de tratar quando nós estamos pensando nessa rotina científica, de escrever cientificamente, de trabalhar cientificamente, é como eu vou controlar a minha ansiedade diante de tudo isso. Gente, é importante que a gente tenha essa visão clara de como é que a gente se comporta e como é que a gente reage diante de uma circunstância ou diante de uma determinada situação. E por que é importante a gente ter clareza desse cenário? Porque às vezes a ansiedade vai atrapalhar mais do que ajudar, tá? E é importante você perceber o quê? O quanto que eu tenho que fazer por dia. Então, eu já falei sobre isso, sobre rotina diária, sobre o que eu preciso fazer no meu dia a dia, sobre o que eu preciso lidar naquele momento. Mas é importante você também perceber se o aspecto emocional não está atrapalhando a condução da redação do seu artigo científico. Então, a ansiedade e o medo são dois aspectos que bloqueiam a mente da gente no momento da produção científica. Ah, Ana, por que a ansiedade? Porque você quer ter o artigo pronto. A gente está num movimento hoje muito acelerado de fazer as coisas, muito acelerado de produzir, e às vezes muitas pessoas não estão prezando pela qualidade da produção. Fazer ciência representa o quê? Representa que eu vou mudar uma realidade. Então, se eu não consigo trabalhar de maneira prática essa mudança da realidade, a minha ciência ela não é útil. Entende? Então, não, você está dizendo que pode existir ciência que não é útil? Pode! Aquele artigo ruim que foi produzido e não serve para nada é uma forma de se produzir ciência, mas que não é útil. Por quê? Porque o resultado não serve para nada. Agora, a pessoa tentou aplicar um método, tentou aplicar uma técnica. Então, a velocidade com que a gente faz isso, é importante que a gente tenha essa reflexão, que a gente tenha essa ferramenta e tem que lidar com a ansiedade para a gente não atropelar as etapas, valorizar a quantidade e esquecer da qualidade. Gente, eu vejo por aí muitas pessoas falando assim, eu posso escrever um artigo e tem menos tempo. Pode. Mas e a qualidade científica do que você está produzindo? Isso está sendo pesado? E aí tem essa relação de que a quantidade ela vai ser, neste caso, melhor do que a qualidade. E no meio acadêmico não é assim. Agora a gente precisa ter o quê? Constância. Esse é um outro aspecto que nós não podemos esquecer aí, deixar de falar quando nós estamos tratando, quando nós estamos trabalhando com a nossa rotina científica. E a constância significa o quê? Significa você repetir tarefas todos os dias. Então quer dizer que eu preciso estabelecer ali, dentro da minha rotina, as tarefas que a gente já conversou e a gente precisa ter constância. Então, às vezes a gente começa muito animado, com muito gás, querendo fazer tudo para escrever aí cientificamente, aí chega no meio do caminho, abandona. Já aconteceu com você? Porque isso acontece com muita gente, já aconteceu comigo no passado, de começar a fazer algo e falar assim, não, cansei, tá na parte chata agora, não quero mais. E aí, o que envolve isso? Envolve o aspecto comportamental da sua necessidade, de você satisfazer a sua mente em relação àquilo que é confortável para você. E a gente precisa começar a desconstruir esse processo. Toda vez que a gente está aprendendo algo novo, a gente está quebrando barreiras, a gente está abrindo a nossa mente para novidade. Então, todo aprendizado vai gerar, sim, ali esse desgaste. Mas que desgaste? É o desgaste necessário para você aprender, para você compreender. E é assim, gente, olha, vocês devem estar aí pensando, nossa, você passou pela universidade, viu não sei quantas disciplinas, tá? Isso é natural. Agora, será que você lembra de tudo?
Será que você aprendeu sobre tudo? Será que você aproveitou aquele tempo da melhor forma possível, da forma mais consistente possível? E sabe qual a diferença de você aprender e de você conseguir, de você assistir uma aula, por exemplo, de você aprender? É a consistência. Porque se você passa a replicar aquele conhecimento todos os dias, se você passa a replicar aquela informação de maneira consistente, se você vai repetir a redação do seu artigo científico mês a mês ou a cada 2 meses, enfim, o tempo que você pensar, usando estratégia eficiente, você vai conseguir aprender sobre aquilo. Agora, quando a gente não faz, a gente não aprende nunca. Tá? Então, essa constância, ela é importante. Você precisa ter constância e ser consistente com o que você está fazendo. Trace um objetivo, trace uma meta, estabeleça esse ponto. O que eu vou fazer, quando eu vou fazer, qual é a data limite. Eu aqui ensino vocês a escrever um artigo científico em um mês. Por que em um mês? Porque as estratégias e ferramentas que eu apresento aqui é justamente para que você consiga executar isso. Agora você pode escolher o caminho que você quer percorrer. Se você quer fazer em mais de um mês ou não. Agora precisa ter o que junto? Qualidade de vida. Hoje eu vejo que você está na graduação, no mestrado, no doutorado, é motivo de estresse. É motivo, inclusive, da gente ter vários transtornos psiquiátricos, várias questões emocionais, justamente porque a gente não sabe lidar com esse nosso processo criativo da maneira mais prática, da maneira mais fácil possível. E fácil, eu não estou dizendo que não vai ter rotina ou que você não vai ter que estudar, não. É trazer o processo com uma construção mais leve. Mas para isso, algum tipo de sacrifício a gente também precisa fazer. E que tipo de sacrifício é esse, Ana, que você está falando? É o de sentar e aprender e conseguir captar a informação. Sem sacrifício de você ter constância, de você aplicar aquela técnica ali, você não vai conseguir fazer. Então, não adianta você imaginar que você, por exemplo, vai emagrecer se você não fizer uma dieta. Você até pode utilizar alguns recursos, teoricamente, mas vão ser recursos temporários, não vai ser definitivo. Então, por exemplo, para ter emagrecimento, você precisa fazer a reeducação alimentar e manter. Não adianta. Então, é esse perfil que nós precisamos começar a construir para a nossa prática, que nem atividade física. Quanto mais você faz da maneira correta, melhor você fica, melhor é o seu treinamento, melhor é o seu condicionamento e os efeitos positivos que você vai ter a partir disso. Então é muito importante a gente ter essa conexão de ideias quando nós estamos aí pensando cientificamente e construindo informações do ponto de vista científico. Agora, tem um outro problema que a gente precisa entender que causa algum tipo de bloqueio na nossa rotina de escrever cientificamente, de pensar criticamente, que envolve o ponto da rejeição. O ser humano tem uma dificuldade com a rejeição e com a crítica. Nossa, se eu falar alguma coisa, a pessoa já vai ficar sentida ou magoada com isso, tá? E a gente precisa lidar com, tem que ter cuidado com a forma de falar, para cuidar do outro e cuidar da gente. Mas a gente também tem que estar aberto a esse processo da crítica e da rejeição. Por que eu estou falando isso? Porque a ciência, ela tem essa característica. Quando você vai mandar um artigo científico e aquele artigo científico ele não segue as normas da maneira que precisa ser aplicado do ponto de vista crítico, do ponto de vista reflexivo, do ponto de vista metodológico, a revista vai lá e vai rejeitar o seu artigo. E aí você já sai do campo do problema do artigo, do ponto de vista metodológico, e vai para um campo emocional. Ai, meu Deus do céu, não consigo publicar porque eu não consigo fazer, porque eu não sei o que está acontecendo. Então, o que a gente precisa desenhar nesse nosso cenário aí, quando nós estamos pensando academicamente, quando nós estamos pensando cientificamente? Que quando um editor, que quando um revisor rejeita o seu artigo ali por alguma razão, ele está te dizendo que o seu artigo precisa ser melhorado. Tem dois motivos, né, para rejeição. Um é talvez porque o artigo não tem relação nenhuma
o escopo da revista e você escolheu a revista errada. E a outra que acontece na maioria das vezes também aí dentro desse processo é que você escreveu algo que não está consistente com o método científico. E aí você precisa ter o seu coração aberto e a mente aberta para receber as considerações do revisor e do editor. Quem fez uma revisão, quem está ali como editor tem mais experiência dentro dessa jornada. Então isso não pode ser esquecido na hora que você estiver lá. Só que a gente precisa entender que essa rejeição pode vir inúmeras vezes. Você pode ter um artigo rejeitado 5 vezes. Pode sim. Ou não pode ter um artigo rejeitado. E não significa que o seu artigo não foi rejeitado, que necessariamente o artigo é bom. Então, quando eu falo que a gente precisa aprender a lidar com a rejeição, é para que você entenda que se o seu artigo voltar, você precisa também retornar para o ponto inicial, para entender quais são as limitações e fortalezas do seu artigo. E quando você tem rotina de escrever, submeter, você vai melhorando esse processo, você vai refinando essa sua construção científica. Então, todas as vezes que você estiver pensando em, será que eu devo incluir a possibilidade de refletir melhor sobre o que eu estou produzindo aqui para evitar a rejeição do artigo, você deve sim fazer isso. Então, quando você está escrevendo ali todos os dias, você já deve colocar ali uma autocrítica da sua própria produção. E o que é essa autocrítica? É você ler e pensar, será que isso aqui está claro para o leitor? Esse ponto, gente, é assim, essencial. Eu faço revisão de vários artigos, e aí às vezes os artigos chegam sem método. É uma pesquisa de campo, mas o artigo chega sem um método. E aí eu fico pensando, meu Deus, o que a pessoa imagina dessa construção? O que a pessoa imaginou disso aqui? Eu fico tentando entender o que o autor quis dizer. E me coloco na posição do leitor, que quer replicar aquela pesquisa lá na cidade dele. O que está faltando ali para o leitor entender? Então a gente precisa compreender isso, a autocrítica. Se coloque na posição do leitor. Veja o que o leitor está ali lendo. Se coloque nessa posição quando você está escrevendo. E pense assim, eu estou a leitora, o que eu gostaria de ter aqui com mais detalhes nesse artigo? Se você tem dificuldade de fazer autocrítica, comece com o seguinte exercício. Leia o artigo de outras pessoas. Pegue ferramentas aí de qualidade metodológica para avaliar. Pegue guias de redação para avaliar outros artigos. Para você começar a pensar também de maneira crítica. Ana, então quer dizer que se eu avaliar artigos, é suficiente, eu não preciso escrever artigo. Não, gente, não é isso. Por que não é isso? Quando você escreve o artigo científico, você se coloca na posição do autor e você se coloca na posição do leitor. Às vezes a gente pega o artigo e fala assim, esse artigo tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema. Mas a gente não sabe nem fazer. Então, como é que a gente vai criticar algo que a gente também não sabe fazer? Então, escrever cientificamente é como se fosse uma oportunidade de você se tornar mais crítico do ponto de vista científico. E é por isso que a gente não pode esquecer isso dentro da nossa construção científica, dentro da nossa jornada científica. O que eu consigo aplicar de maneira mais clara, de maneira mais objetiva para o meu leitor? Tá? Então, quando você estiver na sua rotina de redação científica, dia a dia, faça uma reflexão, seja mais crítico, veja aquele conteúdo e pense assim, o que eu posso melhorar? Porque quando você pensa dessa forma, de uma maneira mais altruísta, de uma maneira com um pensamento mais positivo em relação àquilo que você vai conseguir crescer, a rejeição do artigo científico não vai ser um processo tão árduo. Por quê? Porque você já vai ter uma visão mais otimista do processo. Não, eu realmente preciso melhorar. Eu realmente preciso revisar esse ponto. Eu preciso ter mais clareza do que eu estou produzindo, mais clareza aqui do que eu estou escrevendo para o meu leitor. Então, deixa eu aceitar as considerações, deixa eu pensar nessas considerações de uma maneira mais prática, de uma maneira mais objetiva, para que eu consiga aplicar o meu conhecimento de uma forma mais eficiente para que o outro entenda o que eu estou fazendo. Então, esse ponto é extremamente importante quando você está aí pensando cientificamente. Outro ponto que a gente não pode esquecer na nossa
construção científica e estabelecer aí no nosso dia a dia, quando nós estamos pensando sobre ciência ou quando nós estamos querendo aplicar a ciência de uma maneira mais prática para a nossa vida, é o que eu estou mudando com isso e o que isso impacta na minha rotina. Toda vez, gente, que a gente se instrumentaliza para tomar uma decisão, a gente impacta na vida de uma pessoa. Pode não parecer para você, às vezes, que é um estudante ou para o profissional que está aí todo dia trabalhando, mas quando um cientista produz uma evidência e você usa essa evidência para tomar uma decisão, você está impactando na vida de alguém. Então, quando você estiver escrevendo cientificamente, pense nisso na sua rotina, todos os dias. Como é que eu posso ajudar o outro por meio da ciência? Como é que eu posso ajudar o meu colega que é clínico a tomar uma decisão? Como é que eu posso ajudar o meu colega que ele é pesquisador a reproduzir uma pesquisa parecida com essa para gerar mais evidências sobre esse tema? Para gerar evidências boas daquilo que eu preciso responder, daquilo que eu quero responder cientificamente. Então você precisa compreender esse universo, precisa entender essa lógica de maneira mais clara para você conseguir ajudar o outro. Se você não entende o papel da ciência e não entende o papel da redação do artigo científico para a sua vida e para a vida do outro, você não está fazendo um papel importante para a tomada de decisão. Então, a tomada de decisão na área da saúde, na área da educação, em qualquer área, é para justamente melhorar aquilo que não está bom. Então, é por isso que a gente tem que estudar indicadores de saúde, indicadores de morbidade, tratamento. Por quê? Porque a gente consegue ver esse efeito na prática. Olha as vacinas, por exemplo. As vacinas foram estudadas, foram avaliadas, foram testadas, para que hoje a gente pudesse estar aí sendo vacinado de inúmeras doenças. Então, a vacina é a maior prova de que a realidade humana ela pode ser modificada por meio da ciência. E isso não é agora, não, que a gente está aí no meio da pandemia da Covid-19. Isso é de muito tempo que vem acontecendo. Doenças que foram erradicadas, que foram aí totalmente banidas por meio da prevenção. Então, quando a gente faz ciência, quando a gente acha um resultado, a gente acha algo que é interessante, é porque quer impactar na vida de alguém, inclusive na nossa vida. Então, quando você está lá escrevendo cientificamente, você está fazendo esse exercício de pensar, opa, o que esse meu resultado vai colaborar? Se eu não penso isso todos os dias, no momento que eu estou escrevendo, eu perco a oportunidade de estabelecer essa linha de pensamento de maneira prática no meu dia a dia. E isso, gente, é uma virada de chave. Por que é uma virada de chave? Porque se eu estou aqui hoje fazendo um trabalho da universidade, opa, peraí, não, eu vou achar um artigo científico bom para me ajudar a ser mais crítico sobre esse ponto, que vai me ajudar a ter um comportamento diferente quando eu estiver lá cuidando do meu paciente. Para você que é estudante, para você que é professor, opa, eu preciso achar aqui uma evidência científica que é boa para eu poder ter um comportamento diferente com o meu aluno, para ensinar de uma maneira mais crítica para o meu aluno aquele conhecimento que eu estou gerando. Então, toda vez que você pensa nessa mudança de realidade e no papel da ciência, você toma uma decisão. E aí, quando você toma a sua decisão baseada em evidência científica, fica muito mais fácil essa nossa construção, essa nossa visão prática do todo, essa nossa visão prática daquilo que a gente está fazendo. Bem, gente, o que eu quero dizer a vocês é que vamos pensar em pontos aí que são essenciais, que é a nossa rotina diária, evitar a ansiedade, não ter medo, combater a procrastinação, aprender sobre método, extremamente importante isso, e entender qual é o impacto da ciência para a nossa realidade, para a nossa vida, no nosso dia a dia, tá bom? Então, esse é o episódio de hoje do Artigo em Foco, em que eu conversei com você sobre a importância da rotina, de como a gente vai lidar com isso na prática e de como a gente pode fazer um planejamento estratégico para escrever um artigo científico em um mês ou no tempo que você acha que é interessante. Então, se você está aí assistindo a reprise, esse conteúdo, volte, assista novamente, anote
tudo, porque todo conhecimento que está posto aqui para você é justamente para que você ponha em prática. Não é teoria, é teoria aplicada. E a teoria aplicada, ela vira o quê? Prática. Então, é por isso que você não pode deixar em nenhuma hipótese de pensar o que eu estou fazendo para mudar essa realidade. Então, é isso e até a próxima!